do Praia Mar Shopping. A cada R$800 em compras, você concorre a um vale compras no valor de R$25 mil, de 9 a 19 de abril, no Praia Mar Shopping. Promoção autorizada SPA-ME. No mundo atual, o ódio, o fake news imperam. O trabalhismo é o contraponto a isso. Nós queremos trabalhar com o direito do trabalhador, lutar pelo direito do aposentado e pensionista, pelo humanismo, pela vida, pela felicidade. O trabalhismo é o contraponto ao ódio. Nós queremos amor ao povo brasileiro. Sempre Saúde. Apoio Exame Brasil, Bioclean, Unisanta, Kizara e Célula Máter. Olá, muito boa noite, muito bem-vindo ao Sempre Saúde, aqui pela nossa Santa Cecília TV. É sempre um prazer estar com você pelo 52 da TV aberta, 513 da NET, Vivo Fibra Canal 10 e GVT Canal 352. A intenção do nosso programa sempre é trazer o assunto saúde em pauta, né? Afinal de contas, é um assunto importante sempre para nós. E hoje eu tenho o prazer de trazer aqui duas doutoras, duas advogadas. Elas fazem parte aqui da OAB de Santos, mais especificamente a Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB Santos, que assumiu esse triênio 25, 26 e 27 e tem feito assim muito bububu. As doutoras têm feito umas atividades na saúde muito legais e como a gente acaba sendo próximo, a gente acaba observando isso, é muito bom a gente lembrar que essa instituição OAB, mais especificamente aqui de Santos, ela é aberta para todos, não é só advogado que faz parte da OAB, ou seja, ele faz parte porque ele tem a OAB, mas o serviço prestado, a intenção é para a comunidade. Falei certo, doutora Renata? Falei certo ou não? Sim, certíssimo. A doutora Renata, perfeito. Ela fica observando, que ela me observa há muitos anos. Ela só olha. Então hoje eu tenho aqui a doutora Renata Leme e a doutora Carolina Galvanese. A doutora Renata, ela está ocupando o cargo de secretária dessa comissão. E a doutora Carolina Galvanese, ela é vice-presidente da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB Santos. As meninas andaram fazendo algumas coisas, né? Andei lendo aqui, teve várias ações, várias pautas de saúde, eu acho muito legal isso. Ainda mais quando a gente fala em direito na saúde, direito médico, esse assunto cresceu muito nos últimos anos, não foi? Fala mais, Rê. Boa tarde a todos. Eu adoro ela, é uma malhada, doutora, minha querida, fala. Eu quero agradecer o Carlos por nos dar essa oportunidade de trazer aqui para a população santista a atuação da Comissão de Direito Médico e da Saúde, hoje representada por mim, secretária da comissão, e pela vice-presidente Carolina Galvanese. E nós estamos aqui justamente para informar que a comissão, ela desenvolve um trabalho não só para os advogados, não é só um trabalho corporativo, mas também é para o cidadão. Nós temos aulas abertas. Tem um monte de novidade aqui que eu dei vendo assim, é muito legal. E os assuntos que vocês trazem são fantásticos. E já começa a falar de saúde mental, que é um assunto que a gente escuta falar isso dia a dia e a gente vive isso, né? Hoje em dia, falar de saúde mental é necessário isso, né? Interrompi você, mas continue falando das aulas abertas. Então,
dizer que nós já tivemos uma aula aberta sobre transtorno bipolar. Recebemos um médico psiquiatra, o Dr. Eduardo Calmon, e vamos fazer uma outra aula aberta falando sobre o autismo. No dia 23 de abril, estão todos convidados a participar dessa aula aberta mediante a inscrição no site da OAB. É uma inscrição gratuita, mas a gente pede que as pessoas se inscrevam para a gente poder acomodá-las da melhor maneira possível dentro do ambiente. Qual é o site da OAB aqui em Santos? É OAB Santos? É OAB Santos. OAB Santos. E também tem uma coisa muito legal, que eu vou repetir isso várias vezes. Tem um Instagram, @CDMS, cdms.oabsantos. O CDMS quer dizer Comissão de Direito Médico e Saúde da OAB Santos. Você tá só de olho em mim, mas eu acertei. Não acertei, doutora? cdms.oabsantos. Eu queria que vocês acessassem mais isso, para vocês terem informações. E esse link, essa linha direta com a OAB é importante para nós. A gente vive num mundo altamente político, cheio de direitos e deveres. E quando a gente fala em saúde, a gente quer falar justamente dos direitos e dos deveres que a gente possa vir a ter. Continuando, a palestra dia 23/4, que a doutora Renata falou, é com o doutor Cauê Talarico. E o assunto é crianças com transtorno do espectro autista. Certinho? Mais informações vocês encontram lá. Renata, o que é essas pílulas aqui, hein? Me explica isso. Então, foi uma ideia nossa, né, isso, Carol? Em conjunto. Justamente porque a gente gostaria de fornecer informações qualificadas para a população, nós tivemos a ideia de organizar vídeos curtos. Até a Carolina podia explicar, né, como que são esses vídeos, isso aí. Carol. Primeiro, boa tarde. Também quero agradecer aqui o convite do Dr. Carlos por poder compartilhar um pouco de conhecimento, de informação com a comunidade, com a sociedade. Trazer um reforço ao que a doutora Renata falou a respeito da vocação aí da OAB, principalmente nessa gestão agora de 25 a 27. A gente quer, de fato, promover um estreitamento com a população, se sensibilizar a causas sociais e ser mais engajado e mais participativo. Agora, no tocante às mídias sociais, especialmente ao Instagram, que o Dr. Carlos trouxe, que é o cdms.oabsantos, né? No Instagram, vocês podem nos seguir e temos, a partir dessa gestão, a vocação de trazer um maior engajamento junto à população. Então, pílulas de conhecimento são vídeos curtos de em torno de 30 segundos a 1 minuto, que tratam de assuntos que são necessários serem objeto de informação. Então, já tivemos pílulas falando a respeito de cobertura de plano de saúde, pílulas falando a respeito dos direitos do paciente oncológico, pílulas tratando a respeito dos direitos do paciente portador de TEA. Então, isso daí traz a informação para a comunidade de uma forma muito descontraída, rápida, né? De uma forma sintetizada e, ao mesmo tempo, promove que a pessoa continue a absorver, né, o conhecimento a partir de outras publicações. Então, eu convido a todo mundo aí que passe a nos seguir para ter acesso à informação de qualidade. Exatamente. Qualidade. Isso. O que a gente hoje fica meio triste, doutora, é quando a gente acaba vendo nas redes sociais muita coisa errada que se fala. Algumas posturas fake news, inventam história. E quando você tem uma informação vinda de um órgão como a OAB, acaba oficializando essa informação. Eu acho que ela se torna muito mais correta. E essa proximidade que a gente tem que ter com a OAB é muito legal. A OAB é para todos, não é para alguns, é para todos. E quando você vê uma doutora, advogada, trazendo a informação com uma linguagem muito mais fácil, que a intenção nossa é essa mesmo, é não usar termos rebuscados, é até ser um pouco mais leve, justamente para o pessoal entender, é um canal de
comunicação fantástico, eu acho muito legal. E a gente vê pessoas com dúvidas, pessoas mais velhas, mais novas, jovens, a dúvida é geral. Porque aqueles termos que acabam sendo usados em contratos, né? Você sabe que o contrato você lê e você às vezes não entende, né? Você lê e você não entende. A letrinha era pequenininha, hoje em dia aumentou um pouquinho mais, mas você não acaba entendendo aquilo que você tem direito ou não. E os assuntos que vocês têm, assim, vindo à tona, nossa, eu estava lendo aqui, ó, já se juntou com o Marcos Caseiro, vereador aqui em Santos, médico infectologista, meu amigão, um cara sensacional. Débora Camilo, uma vereadora atuante aqui em Santos, na área da saúde. Dr. Fábio Lopes. Dr. Fábio Lopes, ele é advogado, ele é amigo meu, é secretário de saúde aqui de Santos. Então, a gente vê que tem muito mais, às vezes, a ver com gestão do que atuar na saúde em si. E a gestão em si pesa muito. Assuntos: vacinação, Guilherme Álvaro, tuberculose, índice de mortalidade infantil, sífilis, TEA, por aí vai. Então, quer dizer, quando a gente escuta isso vindo de vocês, eu acho muito legal, eu acho fantástico, porque precisa ter isso. E não tem jeito que toda ação que você faz, você acaba caindo no meio de direito. Aquilo que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu vou fazer ou não. Me fala sobre a cartilha. Inclusive, eu ia trazer isso, aproveitando o gancho falando do autismo, que esse mês é o mês do autismo. Isso. E no dia 30, nós vamos ter no dia 23, como a doutora Renata já falou, uma aula aberta sobre os direitos do paciente portador de autismo. E no dia 30, vamos ter o lançamento de um e-book, que é uma cartilha. É uma cartilha tratando sobre os direitos principais, de uma forma também, com uma linguagem fácil, clara, facilmente compreensiva a todos, e vai ser gratuito, o que é o mais interessante. E no próprio dia 30, lá na própria OAB, nós vamos fazer o lançamento da cartilha e vai ter um evento também com várias entidades que vão estar ali fazendo divulgação de serviços à população, não é, doutora Renata? Sim. Que muitas vezes são de desconhecido da maioria das pessoas. E você pode ter um paciente na sua casa que tem o problema, não sabe aonde correr, o que fazer, eventuais terapias que são gratuitas. Então lá a gente vai estar disponibilizando para a população também essa aproximação dessas ONGs, dessas entidades, para que as pessoas possam ter conhecimento de como elas atuam. Sensacional. Então tem duas agendas importantes, ó, dia 23 é uma quarta-feira e dia 30 é uma quarta-feira também. As informações sempre no www.oab.org.br ou pelo Insta, que eu já te pedi para você, enquanto está nos assistindo, você dá uma acessadinha. O Instagram é @cdms.oabsantos. Vou pedir aqui para o diretor colocar aqui embaixo, Instagram, @cdms.oabsantos. Eu acho de suma importância esses assuntos aí da Comissão de Direito Médico e da Saúde, e a nossa OAB Santos é atuante assim pra caramba, sabe? Eu percebo que o pessoal realmente se empenha. E quando a gente fala em direito médico e fala de saúde, a gente tem que estar sempre enaltecendo, e vou ser repetitivo hoje, lembrando que a OAB é para todos, todos têm que ter esse acesso para poder divulgar. Além do mais, quando a gente leva alguns temas como TEA, a gente tem que se preocupar justamente com o paciente e, além do mais, de quem cuida dele. Então, quando a gente fala de TEA, de alguns transtornos, envolvem bastante a família, não só a pessoa que tem um espectro. Eu vou chamar os comerciais, a gente volta já já. Precisão, atenção, alta tecnologia e dedicação. Sua saúde em boas mãos. Cuidar de você é a nossa missão. De um simples exame a alta complexidade. Laboratório Célula Mater. Sua confiança é nossa prioridade. Laboratório Célula Mater. Precisão e confiança em cada exame.
A Previdência Social está na sua vida. São mais de 40 milhões de brasileiros com benefício da Previdência. Entre aposentado, pensionista, auxílio para quem nasce, auxílio para quem tem doença. São 75 bilhões de reais todo mês investido na economia, porque é um dinheiro que vai girando, que vai alimentando a produção. Nós do trabalhismo temos essa marca, defender o seu direito, defender que a Previdência Social seja cada vez mais eficiente para te atender melhor. Olá, estamos de volta aqui num papo super legal com minhas queridas doutoras. Doutora Carolina Galvanese, ela é vice-presidente da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB Santos, e com a doutora Renata Leme, que está na função de secretária também da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB Santos. Lembrando que o Instagram, pela 10ª vez, @cdms.oabsantos, e a gente está falando exatamente das atividades que a Comissão de Direito Médico e da Saúde está fazendo aqui na nossa região. Doutora Renata, nesses encontros que vocês têm, a finalidade é qual? Os encontros são aonde? A finalidade é qual? Qual é o tipo de informação que permeia ali? Então, nós temos as nossas reuniões mensais, internas. Nessas reuniões, os membros, eles se reúnem justamente para quê? Para deliberar, para desenvolver projetos, para debater os temas que serão objeto das nossas redes sociais, dos nossos artigos, dos nossos eventos e até dos nossos projetos científicos. Entendi. Mas nós também, e aí eu quero ressaltar, nós temos uma proposta nessa gestão de ter uma pauta extramuros. E o que a gente vem fazendo, né, desde que nós assumimos, que é justamente estabelecer um diálogo com autoridades aqui do município. Então, nós já nos dirigimos à Secretaria Municipal de Saúde, dialogamos com o secretário Fábio Lopes. Sim. Foi um diálogo muito importante e proveitoso. A gente levou as nossas preocupações com relação a Guilherme Álvaro, com relação a índices que são terríveis aqui no município, como mortalidade materno-infantil, sífilis, tuberculose. Também estabelecemos diálogos com alguns vereadores da Câmara Municipal, doutor Caseiro, a vereadora Débora Camilo, e ainda temos aí o objetivo de estabelecer uma interlocução e um diálogo com várias autoridades. E também temos como meta fazer visitações em equipamentos públicos do município, conveniados e também em organizações não governamentais, para saber o que de fato o município tem para oferecer para o cidadão. Porque sabe, Carlos, muitas vezes o cidadão, ele não sabe o que o município oferece em termos de serviço e de atendimento. Então, nós, na comissão, né, Carolina, temos essa grande preocupação. Claro, faz sentido sim. Quando eu falo de OAB Santos, doutora Carolina, só atua na cidade de Santos ou nos municípios em volta também? Tem OAB São Vicente, Praia Grande, Itanhaém, por aí vai? Tem, cada cidade tem a sua subseção correspondente. Tá. Mas nós estabelecemos parcerias também. Tem, inclusive, alguns colegas advogados que são membros da comissão aqui em Santos, mas que também são membros de comissões das suas respectivas cidades, São Vicente, São Paulo. Temos convidados que justamente visam aí fazer essa aproximação das subseções também e estabelecer parcerias em grau acadêmico e somos todos advogados, a casa é única. O que nos divide seria só a questão da localização geográfica, mas o trabalho é igual. E é sempre bem-vindo. Quem queira acrescentar, quem queira agregar, é sempre muito bem-vindo. Doutor Carlos, só queria fazer um pequeno parênteses, aproveitando que a Renata trouxe aqui sobre nossos projetos. Esse mês, entre os dias 24 e dia 30 de abril, é a Semana da Imunização. Sim. E nós também já
tomamos contato com o secretário de Saúde, com o Dr. Fábio Lopes, para saber como que vai ser a gestão do programa de imunização aqui na cidade. Então, em breve, nós vamos disponibilizar no nosso Instagram, não só informações sobre os locais que vão estar disponíveis, como postos de vacinação, horário, enfim, quais as vacinas que estão disponíveis também, como mais uma forma de acrescentar valor ao nosso trabalho e também aproximar a população ao mesmo tempo em que se promove também a vacinação, porque existe uma resistência de alguns grupos para adesão e isso acaba sendo um problema em cascata para o Sistema Único de Saúde. Exatamente. Então é importante a gente trazer essa conscientização e também informar onde que a pessoa pode procurar o atendimento, onde ela pode procurar a vacina para receber. E eu queria fazer, desculpa, mas claro, só para agregar, porque dessa nossa conversa com o secretário de Saúde, o Dr. Fábio, nós viemos a saber que existe uma baixa adesão com relação a duas vacinas em especial, a dengue e a Covid. Exatamente. Então, a gente também quer, como Comissão de Direito Médico e da Saúde, poder ajudar, auxiliar, colocar a comissão para justamente propagar a importância de tomar vacina, do cidadão ir se vacinar, porque isso é importantíssimo para a imunização, para a saúde. Então, a gente quer colocar a comissão também a serviço do município e daqueles projetos do município que são benéficos e que são em prol da comunidade. A gente vai reforçar essa atuação nos melhores projetos e naqueles em que a gente entende, né, que são relevantes para a população santista. Mas é importantíssimo, eu me sinto muito feliz, me sinto orgulhoso de vocês, falando sério mesmo, quando a gente vê uma classe, né, advogados, logicamente, antenados com a parte da saúde. Enaltecendo aqui o nosso secretário de saúde, o nosso querido Fábio, ele é advogado, um senhor gestor, um cara que tem uma cabeça muito boa, uma cabeça aberta, mas quando a gente vê vocês falando da importância da vacinação, quando a gente fala em rede vacinal do SUS, o nosso SUS, ele é muito bom. Não é que ele é bom, ele é muito bom. Pelo tamanho do território que a gente ocupa e pelo programa de sistema vacinal que nós temos, o nosso SUS é fantástico. Quem está falando isso é um professor de saúde pública, então eu estudo o SUS. Quando a gente vê a não adesão de algumas vacinas, doutora, como da poliomielite, que no ano passado não chegou a 46%, aonde agentes de saúde batiam a porta das pessoas lembrando que tinha que tomar a vacina. Eu não estou me remetendo aqui a 1904, 1906, da Guerra das Vacinas do Oswaldo Cruz com a varíola. Mas a gente vê que realmente por um problema político ou de uma posição política acabou interferindo numa decisão científica. E essa linha de intersecção não pode ter. Uma coisa é necessidade, você fala de imunização, a outra coisa é que é virar jacaré, não sei se vocês lembram aquilo que a gente ouvia, vai pôr um chip em você. Doutora Renata, quem somos nós na fila do pão para alguém pôr um chip em mim para saber aonde eu vou? Então é uma imbecilidade que a gente escuta e é muito legal a gente ver pessoas que não são da área da saúde, mas são, não são, mas são, falar justamente disso, de saúde, importância, preocupação com quem cuida, preocupação com saúde mental. Hoje em dia assusta muito a gente ver todo mundo tem algum problema de saúde mental, a gente sabe que tem, a gente sabe que aumentou, tem o pré-Covid, pós-Covid, enfim, a gente acaba tendo isso. Mas levar isso de uma forma organizada, sendo um serviço prestado de uma comissão que atua em direito, é muito legal. Relembrando, então, dia 23 temos um compromisso com a OAB Santos, que é a palestra. No dia 30,
aula aberta, dia 23 de abril, e no dia 30 é um evento maior, todos sobre o autismo. É lá na OAB mesmo? É na OAB. Tem uma sala, tem um auditório, alguma coisa? A aula aberta. Para quem não conhece. Sim, a aula aberta é no primeiro andar, né, numa sala, numa pequena sala, cabem 30 pessoas, e o evento é num piso superior, que é um espaço que a gente tem maior, porque a gente inclusive vai ter essas organizações não governamentais, instituições que trabalham em prol dos pacientes com autismo, tem uma série de serviços a oferecer a esses pacientes. Então é um evento maior, onde, como bem lembrou a doutora Carolina, vai ser lançada a cartilha, que é uma cartilha bem didática para o cidadão conhecer os seus direitos, porque saúde estabelece uma interface com o direito, né? Os direitos da saúde, os direitos dos pacientes, os direitos dos familiares desses pacientes. Então, a gente está lá à disposição para apresentar todos esses serviços, essas instituições e para nos colocarmos à disposição da população e da comunidade santista. Muito legal, né? Eu sou fã das duas. A doutora Carolina Galvanese, ela também é mestre em Direito em Saúde, doutorando em Direito Ambiental, parceira de várias revistas científicas. A minha querida doutora Renata Leme, que muitas vezes você escuta chamar de prima, pela afinidade que eu tenho com ela. Ela, com certeza, é uma estudiosa do direito da saúde, LGPD, canabidiol, tem um monte de coisa ainda aí, viu? Tem um monte de coisa dela que se eu falar, ela falou para mim não falar, então eu não vou falar, eu vou deixar para o outro. Mas quando você é fã da pessoa, o assunto fica muito mais fácil. Doutora Daniele Bordignon, ela é a presidente da comissão, infelizmente ela não pôde vir, deixamos um abraço aqui para ela e o convite fica aberto quando elas quiserem voltar. Doutora Carolina Galvanese, obrigado pela sua presença, parabéns pelo seu trabalho. Minha querida doutora Renata Leme, parabéns também. O programa está sempre à sua disposição. Eu acho muito legal ouvirem vocês falar de direito. Voltem quando quiserem. Obrigada. Eu só quero finalizar reforçando que essa comissão, nessa gestão, está sendo dirigida por 3 mulheres. E nós vamos deixar a nossa marca. Com certeza. Né? Uma marca de um olhar feminino, de uma gestão feminina. A gente tem membros, evidentemente, de todos os gêneros, mas nós queremos deixar a nossa marca, da nossa gestão. Perfeito. Parabéns às duas. Voltem sempre. Gostaria de agradecer também, doutor Carlos, muito obrigado. Pelo convite, mais uma vez, é um privilégio poder estar aqui também compartilhando. Gostaria só de ressaltar o endereço lá da OAB Santos, que é na Praça José Bonifácio, número 55, ali pertinho do Fórum Central, o prédio vermelho e branco. E para participar das aulas, dos eventos, basta fazer inscrição no oabsantos.org.br e nas nossas redes Instagram, como o Dr. Carlos já falou, cdms.oabsantos. Gratuito. Eu acho que isso é importante também considerar. Falar assim, Todos os eventos são gratuitos, as portas estão abertas. É necessária a inscrição, como a Renata bem comentou, por uma questão de contenção de público, para poder acomodar as pessoas com conforto, mas é tudo gratuito. Obrigado, viu? Muito legal, né? As duas falando de direito, saúde, e esse papel que a OAB tem aqui na nossa região é muito legal. E essa comissão nova aí vindo 25, 26, 27, comandada por 3 queridas mulheres aqui da nossa cidade, doutoras da OAB. Para você que nos assiste, um grande beijo, até semana que vem, tchau, tchau. Sempre Saúde. Apoio Exame Brasil, Bioclean, Unisanta, Kizara e Célula Mater. No Melhor da Vida desta semana, você vai conhecer a usina Henry Borden, principal